Pessoal, visando ajudá-los aí na elaboração dos TCCs, vamos gravar um videozinho aqui explicando como elaborar as referências bibliográficas seguindo os padrões das normas ABNT, de acordo com aquele padrão que a FAI adota. Então vamos falar um pouquinho sobre as referências mais importantes. Obviamente que esse vídeo ele tem um caráter meramente informativo, de ser um ponto de apoio, tá? Mas ele não dispensa de maneira alguma a consulta ao manual que consta lá no portal da FAI, que é um manual muito bem feito, muito bem explicado. Então, isso aqui serve só como um guia mais rápido, mas todas as informações, tudo aquilo que você precisa está lá e não dispensa, ressaltando, não dispensa a consulta daquele material, porque é um material muito bom. Vamos lá. Então, primeira coisa, pessoal, quando a gente fala em referência bibliográfica, eu estou falando em tudo aquilo que eu usei como fonte do meu trabalho. Até vou voltar aqui. Tudo que eu usei como fonte do meu trabalho. Então, uma norma jurídica, uma lei, um decreto, uma jurisprudência, tudo é referência bibliográfica. Nada eu tiro da minha cabeça, nada eu tiro do além, nada eu invento. Então, tudo aquilo que eu utilizar como fonte, eu tenho que mencionar no corpo do meu texto, né, dentro da escrita, como citação direta ou indireta, e ao final, melhor dizendo, ao final, no campo correspondente às referências bibliográficas, eu também tenho que mencionar. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os principais tipos de referências bibliográficas que a gente tem nos TCCs no âmbito do direito. Então, primeira coisa, como que eu vou escrever, como que eu vou formatar essas referências? Então, eu vou organizar essas referências em ordem alfabética, certo? Não é em ordem numérica, não é... Até poderia usar, mas a gente usa com padrão ordem alfabética, não é por ordem cronológica, é ordem alfabética, certo? Vou formatar essas referências da seguinte forma: fonte Arial tamanho 12, espaçamento simples e com alinhamento à esquerda, que não é justificado, certo? Importante ressaltar. Também é importante ressaltar que elas não vão ter, pessoal, recuo, certo? Elas não têm recuo, então ela vai ficar alinhadinha à margem esquerda do teu trabalho, certo? Ela vai ficar alinhadinha ali, então não tem nenhum tipo de recuo. E entre uma referência e outra você vai dar um espaço de um enter. Então finalizou a referência, você dá um enter, dá mais um enter, aí você começa a escrever, certo? Então espaçamento simples, fonte Arial, tamanho 12, alinhamento à esquerda, não é justificado. Vamos lá. Como que eu identifico, como que eu indico a autoria nas referências bibliográficas? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Quando eu tiver um livro, um artigo, enfim, escrito por um só autor, eu vou colocar primeiro sobrenome, vírgula, a primeira letra do nome e ponto. Quando for, que é o caso que a gente tem aqui. Dois autores, eu vou colocar o nome dos dois autores separados, vocês estão vendo aqui, ó, por ponto e vírgula, certo? Três autores, normalmente a gente pode usar o primeiro nome aqui, ó, a abreviação do primeiro nome, do segundo nome. Por exemplo, pega uma pessoa que tem um nome composto que nem o meu, José Eduardo. Você pode colocar, vamos lá, Lorenzini, vírgula, J.E. Não tem problema. Professor, se ele tem mais de um sobrenome, coloca só o último, tá? Então, no meu caso, eu tenho dois sobrenomes também. Não precisaria mencionar. Vocês entenderam? Faz dessa forma. Até três autores eu faço dessa maneira, ó. Citei os três autores e separei o nome deles, um ponto e vírgula. Gente, uma coisa que é importante, se atentem aos detalhes quando a gente está elaborando um trabalho científico. Então, ponto, vírgula, ponto. Isso são letras maiúsculas, letras minúsculas. Esses detalhes são importantíssimos. Agora, se eu tiver uma obra que é escrita, né, um artigo, um livro, um capítulo de livro que eu esteja utilizando, tenha mais de três autores, eu posso colocar o nome do primeiro e et al. Ao final, que significa e outros. Tudo bem? Então, vou seguir sempre essa estrutura. Vamos lá. Como agora fazer a referência? Gente, importante, eu separei aqui, do jeito que vocês estão vendo, apenas a título de questão didática, para eu explicar.
Dentro do trabalho de vocês, vocês não irão organizar por tipo de referência, mas sim por ordem alfabética. Sempre por ordem alfabética, né? Conforme eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Vocês vão ver que eu vou me embananar aqui, né? Colocar os dedos aqui, porque eu tô com uma tela auxiliar e o meu cérebro tá bugando aqui. Então eu tenho que apontar para o lado ao contrário para aparecer para vocês que eu tô postando para o lado certo. Vamos lá. Entenderam, né? A gente vai colocar por ordem alfabética. Primeiro tipo de referência, livro físico. Eu não estou falando de livro digital. Eu não estou falando de livro que a gente pega lá na minha biblioteca. Professor, estou com um livro em PDF. Em tese, a gente não poderia utilizar livro em PDF porque você não está cumprindo com as regras aí de respeito a direitos autorais, etc. Tá? Então, livros, a gente vai utilizar aqui, pensar em livros físicos, beleza? Estou falando de livros físicos. Então, como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar o sobrenome, o nome do cara, né, que é o prenome, igual eu mostrei para vocês aqui. Vocês vão seguir esse padrão que vocês estão vendo aqui, né? Esse padrão que vocês estão vendo aí, certo? Coloca lá, Silva, letra maiúscula, vírgula, J, de João, ponto. Título do livro. O título tem que ser em negrito com a primeira letra maiúscula, tá? Se o título for contratos, vamos imaginar, contratos, 2 pontos, novos apontamentos, igual tem aqui, ó, novo curso de Direito Civil, 2 pontos, contratos, eu deixo em negrito até onde está com os 2 pontos, depois o resto eu deixo a letra normal, beleza? Que é o subtítulo. Você vai colocar o número da edição, igual está aqui, ó, como que eu coloco a edição. Se for primeira edição, 1.ed. For 50ª edição, 50.ed, certo? Local de publicação, quer dizer, onde que é a sede da editora. A editora e ano de publicação. Então, local de publicação, ó, Salvador, aqui inclusive está errado, ó. Deveria estar 2 pontos, aqui eu coloquei errado. Editora, que no caso aqui do meu exemplo é a Juspodium, ano de publicação, 2024. Aqui tá certinho, ó. São Paulo, 2 pontos, Saraiva, 2023. Beleza? Então, fiquem atentos. Detalhe, a gente tem que tomar cuidado com o detalhe. Professor, se tiver 3 autores, segue aquele padrão que a gente acabou de mostrar lá. Professor, se tiver 4, aquele mesmo padrão que a gente acabou de mostrar lá. Livro em formato eletrônico. Pessoal, isso aqui são os livros que a gente tem na nossa biblioteca virtual. Inclusive, recomendo vocês fortemente que utilizem com o máximo de possibilidades a riquíssima biblioteca virtual que a gente tem acesso. Tá? Então, mostrei aqui um exemplo de citação. Então, peguei aqui, ó, mesma lógica. A única coisa que é diferente é que eu vou colocar ao final, ó, e-book, e vou colocar o link, que é o disponível em, tá? Então, fica muito fácil. Agora vem o segredo, tá? E a data de acesso. Agora vem o segredo, né? Eu quis mostrar para vocês. Como que eu faço isso? De uma maneira muito simples. Você está lá com o teu livro aberto, né? Abriu o teu livro lá na biblioteca virtual. Você vai vir aqui nos 3 pontinhos, vai aparecer assim, mais opções de livro. Você clica nos 3 pontinhos, vai aparecer referência bibliográfica ou copiar o URL da página. Você clica aqui, onde eu circulei, referência bibliográfica. A hora que você clicar, vai aparecer vários tipos de referência. ABNT, MLA, APA, Harvard, Vancouver. O que interessa pra gente são as referências do tipo ABNT. Eu clico, vai aparecer a referência aqui, certo? A única coisa que esse modelo que o sistema disponibiliza, ele é um pouquinho diferente do que a gente usa como padrão. Então você copia, cola e só faz o ajuste. Você tira as informações que não precisam constar, né? Ele coloca o número do DOI do livro, algumas coisas, você tira e mantém esse padrão aqui e seja feliz. Super fácil, tá? Muito tranquilo. Isso inclusive dá pra gente fazer quando vocês forem pesquisar artigos científicos, algumas revistas também disponibilizam um modelo de citação para ABNT e outros tipos de normas. O que você vai fazer? Seja inteligente, copia,
cola no teu trabalho, mas confira e ajuste ao modelo que a gente usa aqui na FAI, beleza? Importantíssimo. Vamos lá. Capítulo de livro com autoria própria. Então, vamos imaginar que eu tenho um livro que é organizado por um autor e cada capítulo foi escrito por um autor diferente. Então, eu só estou usando um capítulo. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome do autor, né, do livro, do capítulo que eu estou usando, certo? O título do capítulo, tá? Então, eu vou colocar... Vou seguir a citação do nome do autor, seguindo aquelas regras que a gente já viu. Eu sempre parto daquele parâmetro, né, que a gente já viu. Sobrenome do autor, vírgula, ponto, primeiro nome dele, ponto. Título do capítulo, ponto. Aí eu escrevo em itálico, do jeito que está aqui, certo? 2 pontos. Coloco o autor do livro, não do capítulo, do livro, também do mesmo jeito. Título do livro, com a primeira letra em maiúscula e em negrito, certo? Aí eu coloco a edição, local de publicação, a editora, que apareceu aqui como casa publicadora, a editora, ano de publicação, e se tiver volume, capítulo, enfim. Você vai colocar desse jeito. Igual tá aqui, ó. Eu peguei esse exemplo aqui, ó, Problemas de Direito Civil Constitucional, o nome do livro. Eu peguei o capítulo escrito pelo Nunes. Então, o capítulo dele foi o princípio da boa-fé nos contratos. O autor do livro, o organizador, é o Tepedino. Edição, local de publicação, editora, data e a página onde está mencionado o capítulo que eu estou usando. Beleza? Então, como que eu coloco página? É página? É página? Não. É Pzinho, P minúsculo, ponto. Número inicial, tracinho, número final do artigo, do capítulo, ponto final. Beleza? Sempre seguindo esse padrão. Ressaltando, gente, é muito importante a gente ficar atento a detalhe, hein? Detalhe é fundamental para que eu tenha sucesso quando eu vou fazer formatação de trabalhos acadêmicos. Vamos lá, agora artigo científico. A gente vai utilizar muito artigo científico e, obviamente, de revista eletrônica. Revista eletrônica, o que é, professor? Revista que eu utilizei como base trabalhos que estão em revistas na internet. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome do autor, o título do artigo, com a primeira letra maiúscula e escrita normal. Você coloca um ponto, coloco o título da revista e, entre parênteses, o local de publicação, a cidade, essa revista foi publicada, ou da sede do local onde essa revista está sendo publicada. Professor, como assim? A sede da universidade, pessoal. Por exemplo, se eu estivesse utilizando uma revista Omnia como base, eu iria colocar a Adamantina, certo? Aí eu coloco de novo vírgula, fora do parênteses local, o volume, o número, isso tudo consta na revista quando vocês forem ver. A página onde está constando o artigo, por exemplo, o artigo está na página 50 até 63. Então vai estar lá P.50-63. O mês que foi publicado, às vezes é um intervalo trimestral, semestral, mensal, depende da revista. O ano e o link. E depois, ao final, acesso em. Então, ó, uso disponível em, coloca o endereço eletrônico, o link tem que estar ativo, e o acesso em dia, mês e ano. Vamos lá. Então, eu peguei um exemplo aqui de um artigo nosso. Ó, tá vendo? Ó? Coloquei o JE, José Eduardo e o Lourencinho aqui, ó. A coautora do trabalho, minha orientadora. O título do artigo. O título, ó, tá vendo? Eu coloquei primeira letra maiúscula só, normal, finalizei com ponto. Na mesma linha, ó, o título da revista, em negrito, entre parênteses, a cidade sede da revista, lá em Santiago do Chile. Vírgula. De novo, a sede, agora em letra normal, né, com fonte cor normal, automático. O volume, olha lá, volume 11. O número, que é o número 2. A página, onde que esse artigo está localizado na revista? Da página 1 à página 20. Foi publicado em janeiro de 2025. Aí disponível em 2 pontos. Copiei o link, finalizei. Acesso em 2 pontos. Ó, como que eu menciono data seguindo o padrão de normas da BNT? Isso, inclusive, eu vou utilizar quando eu for fazer nota de rodapé. Nota de rodapé é
uma forma que eu tenho de citar, de indicar fonte, né, em um trabalho, onde eu quero mostrar para o leitor, eu quero deixar aquela informação a título informativo, né, algo mais rápido, que eu não preciso referenciar igual tá aí no trabalho que vocês estão vendo. Então, como que eu vou colocar? Eu vou colocar a nota de rodapé, coloco lá o sistema vai colocar um númerozinho, embaixo eu coloco disponível em, igual tá aqui, ó. Coloco o link. Acesso em, dois pontos. Gente, como que eu coloco a data? O dia, 1, 2, 3, 4, né, etc. O mês, como que eu menciono o mês? Gente, eu menciono o mês sempre com as 3 primeiras letras. Então, eu vou colocar 1, igual no caso do 1º de março, 1, mar, ponto. Não é 1/03/2025, tá? 1, mar, um espacinho, mar, ponto, 2025. 23 de junho de 2025, 23, espacinho, junho, J-U-N de navio, ponto 2025. E ponto final depois. Esse é o padrão que eu sigo, eu não posso seguir padrão diferente. Se eu fizer diferente, está errado. Professor, mas eu peguei como modelo uma revista que coloca lá diferente. Não importa, você tem que seguir o padrão que a FAI adota. E é o padrão geral, tá, pessoal? Esse padrão é o padrão que a grande maioria das revistas adotam. Então é esse padrão que você tem que adotar, ok? Então, como eu disse, a gente tem que estar atento a detalhes. Talvez um dos mais trabalhosos que a gente tem são os documentos jurídicos e jurisprudências. Então, o que é documento jurídico, pessoal? Lei, decreto, uma portaria, uma norma regulamentadora. Então, qual é o padrão que eu vou seguir? Exatamente esse aqui. Primeiro, vou colocar o local. Então, é uma lei federal? Brasília. É uma lei estadual do Estado de São Paulo? São Paulo. É uma lei municipal de Adamantina? Adamantina. Certo? Destacando, eu vou colocar a cidade aqui ao final, tá? No caso do local aqui, para a gente destacar, né? Deixar isso bem claro. Se eu estou falando de uma lei federal, eu vou colocar Brasil, né? Não é Brasília, evidentemente. Falei errado aqui, porque na verdade eu estava me referindo aqui ao final, tá? Então, local, se for uma lei federal, Brasil. Se for uma lei estadual do Estado de São Paulo, São Paulo. É uma lei municipal de Adamantina? Adamantina. Aí sim, ok? O nome do local, né? De quem publicou essa lei, de quem aprovou. Então, aqui, ó, no Brasil. Estou dando um exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aqui. Então, Presidência da República. O número da lei, quando ela foi aprovada, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Aí eu vou falar sobre a ementa da lei. O que é a ementa? Ela está logo no comecinho, lá quando você entra no site do Planalto, tem a data da lei, e embaixo tem dispõe sobre não sei o quê. É copiar aquilo lá e colar aqui, né? Copiar e colar. Dispõe sobre proteção de dados pessoais e tal. Aí vem, pessoal, local de publicação, sempre o Diário Oficial, pode ser o Diário Oficial da União, enfim, Diário Oficial do Estado, negrito, vírgula, cidade onde esse diário foi publicado, que é Brasília, no Diário Oficial da União, se for o Diário Oficial do Estado, São Paulo, Brasília, no caso do Distrito Federal, 15, ó, a lei foi publicada dia 15 de agosto de 2018. Então, 15 agosto.2018. Certo? Separado aqui entre vírgulas, ficar atento, tá? Disponível em, de novo, coloca o link da lei, ponto. O link da lei é o link de onde você tirou a lei, né? Onde você obteve assim, esse acesso, né? E o acesso em a data, seguindo aquela regra que eu acabei de explicar. Então, isso que eu acabei de falar, é só seguir o passo a passo que está aqui. Tá? Mas se você achar isso aqui um pouco mais confuso, só se basear nesse modelão aqui, não tem erro, tá bom? Vamos lá. Jurisprudência. Jurisprudência é um pouquinho mais chato. Então, jurisprudência, súmula, enunciado de jurisprudência, enfim. Qual é o padrão que eu vou seguir? Gente, eu tenho que seguir aqui, citar o local, né, onde o tribunal que eu estou utilizando está sediado, o nome do tribunal, a ementa, bem simplesinha, né? A parte menor lá da ementa, não é ela inteira. É aquela primeira linha, né? Aquelas primeiras linhas antes de começar a esmiuçar o problema. O número do processo,
nome do processo que ele é, então, recurso de apelação, recurso especial, recurso extraordinário, assim vai. O nome das partes, quem é o requerente, requerido, o recorrente, recorrido, enfim, tá? O relator, ou relatora do acórdão aí, o dia que ele foi, né, dia, mês e ano que ele foi publicado, o local onde ele foi publicado, certo? Onde ele está disponível, o endereço eletrônico e a data que você acessou, certo? Vamos ver um exemplo prático. Eu peguei aqui uma decisão do STJ. Então, vamos lá. Olha lá que interessante. Ó, Brasil, Superior Tribunal de Justiça. Fosse Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, do Estado de São Paulo. Ó, aqui está a ementa, bem curtinha, tá? Ó, até aqui. Sem entrar, onde é aquele primeiro trechinho da ementa, onde não vem aquele 1, 2, 3, sabe? Né? Que lá não precisa pôr. Título, ó, tipo do recurso em negrito, né? Igual tá aqui, certo? Que a gente colocou. O título do recurso em negrito, recurso especial, o número e a origem, as partes do recurso, certo? Professor, se eu estiver usando um processo de segredo de justiça, eu conseguir acessar a notícia lá, o teor da decisão, por um site jornalístico, você não precisa mencionar isso. Coloca entre parênteses, processo de segredo de justiça. Relatora, ministra Maria Isabel Galotti, aqui que é o nosso exemplo. O acórdão foi publicado dia 12 de dezembro de 2012. Então, a Brasília, 12 de dezembro de 2012. Foi publicado no Diário de Justiça aqui, certo? Dia 21 de novembro de 2013. E o link onde essa jurisprudência foi localizada, esse acórdão, o link e a data que eu acessei. Tá bom? Então, é só seguir esse padrão, não tem segredo. É meio chato, mas é seguir, é receita de bolo. Seguir exatamente o padrãozão que está aqui. Aqui eu peguei o exemplo de uma súmula, ó, mesma coisa, súmula do STJ, ou desculpa, do STF, ó, súmula 37. Então, Brasil, Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante 37, ó, em negrito. O teor da súmula até aqui, ó, vocês estão vendo? Opa! O teor da súmula até aqui, ó, certo? Aí vem, onde essa súmula foi publicada, no Diário de Justiça Eletrônico, a data, o dia que ela foi disponível, ó, o local onde ela está disponível, o link, e a data de acesso. Beleza? Não tem segredo. Professor, fiquei em dúvida. É só você voltar, segue esse padrão certinho e pegar esse modelão e utilizar sempre quando você estiver fazendo as suas referências. De cabeça ninguém vai lembrar isso aqui tudo, mas é seguir esse padrão. Ah, estou citando uma súmula, como que eu faço? Volta, pega esse modelo como base, né? Esse modelo que vocês estão vendo aí, pega esse modelo que vocês estão vendo como base e segue no teu trabalho, não tem segredo. Monografia, dissertação e tese. Eu vou usar uma dissertação, uma tese como base. Galera, simples de tudo. Autoria, título em negrito, ano de publicação do trabalho, que tipo de trabalho que é, tá? E aqui eu coloco monografia, dissertação, tese. Não recomendo muito usar monografia, tá, gente? Vamos pensar num trabalho um pouco mais com rigor científico maior. Então, além disso, eu vou colocar, eu coloquei aqui dissertação, aí eu coloco entre parênteses, mestrado e a área de concentração, ou seja, que tipo de mestrado que é esse? Mestrado em Direito Civil, mestrado em Direito Internacional, é nesse sentido. O local onde ele foi publicado, né, qual foi a universidade, o local onde é a sede dessa universidade e o ano de publicação. Aqui eu peguei um exemplo, ó, da Dutra. Então, sobrenome, nome, primeira letra, ponto. Título do trabalho em negrito, ó, e o subtítulo com letra em cor normal, tá vendo? Sempre seguindo aquele mesmo padrão que a gente começou a falar lá no começo. Ó, dissertação, parênteses, mestrado em Direito e Inovação, foi publicado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, foi defendido lá. Então, cidade, sede, Juiz de Fora, Minas Gerais. E a data foi 2024. Onde eu acesso isso aqui mesmo? A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, lá na BDTD. Muito simples de acessar.
Se eu for citar um filme, um documentário, posso, professor? Lógico, se for alguma coisa relevante para o teu trabalho, sem dúvida alguma. Então, o que você vai colocar? O título do trabalho, aqui não precisa usar nada em negrito. O título do filme, quem dirigiu, a produtora e o país sede, igual no caso aqui foi Warner Bros., Estados Unidos, ano de publicação, de que esse filme, né, no caso aqui é o Interestelar, foi lançado. Ele tem duração de 169 minutos. Onde ele está disponível, você vai colocar o streaming que ele está disponível. Aqui no caso Netflix, você pode colocar lá Disney Plus, o Max lá, enfim, o que você quiser. E a data que você assistiu, tá? Não tem problema. Ok? Então dá para usar também. E sites gerais? Ah, estou usando o Conjuro, Migalhas como referência. Você pode seguir, utilizar como nota de rodapé, não tem problema. Bem, pessoal, esse era o teor que a gente tinha preparado para esse primeiro vídeo. Espero que tenha ajudado, mas como eu disse, não assistir esse vídeo não dispensa acompanhar o material maravilhoso que foi produzido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Pega aquele material, deixa ele do teu lado e utiliza como base conforme você for redigindo o seu trabalho. Bom trabalho, aproveitem bastante porque o caminho da pesquisa científica é um caminho que é simplesmente encantador. Um abraço, gente. Valeu!